E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Esculpindo Vidas Podcast. Eu sou o Kaique Moura e hoje eu vou entrevistar um convidado muito especial, mais do que especial, acho que é uma das pessoas mais importantes que a gente já chamou aqui no nosso podcast. O nome dele é Dr. Vlamir Goulart. Ele é ortomolecular, ele é médico esportista, ele também é oficial da reserva da Brigada Paraquedista, né? Ele é militar. Ele tem mais de 30 anos de experiência e já atuou em diversos municípios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, doutor. Aí que é uma satisfação estar com você aqui, né? E nós hoje vamos estar falando dos... Eu vivo com 6 pilares de saúde. É uma coisa muito minha, né? Geralmente as pessoas falam em 5 pilares, mas eu acho que são necessários 6 pilares para que você tenha uma qualidade de vida boa, né? Hoje em dia nós somos bombardeados por muitas coisas ruins, começando pelo estresse e pela alimentação. Tá? Então nós vamos estar falando desses 6 pilares que eu acho muito importante para que você tenha uma qualidade de vida, diminua o processo de envelhecimento, deixando claro, diminuir não é dizer que você vai ser ad eterno, né? Mas diminuir esse processo de envelhecimento que faz parte do processo oxidativo natural. Né? Olha, pessoal, hoje a gente vai falar, em palavras mais leigas, de por que as pessoas estão envelhecendo mais cedo, envelhecendo tanto. Por que o câncer se tornou uma doença tão popular, sendo uma das doenças que mais matam na atualidade? A gente vai falar sobre contaminação com metais pesados, como prevenir, como combater tudo isso que está acontecendo com essa sociedade, que essa tecnologia, evolução, a contaminação, tudo isso está causando muitos males. E hoje a gente vai falar com vocês sobre tudo isso, revelando muitos segredos, muitos mistérios, muitas informações que você não vê aí na mídia convencional. Então fica até o final, porque esse vídeo é revelador, ele tem o poder de mudar a sua vida. Então, doutor, você é ortomolecular, eu mesmo não tinha visto esse nome ainda, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é um médico ortomolecular. Ok. Vamos lá para a origem da palavra, né? Orto é correção, né? Significa correção. Molecular, molécula. Porque o nosso corpo, antes de ser um corpo, antes de ter órgãos, antes de ser células, nós temos átomos, elétrons, né? Então você vai diminuindo isso cada vez mais e a ciência está evoluindo até chegar nos córdons, né? Porque a ciência descobriu que existe um espaço infinito no microcosmo entre elétrons, né? Existe um espaço vazio e eles foram evoluindo, diminuindo, até chegar aos córdons. Os córdons, quando são divididos, chega simplesmente à energia, ou seja, a energia é a origem de tudo. Mas então a medicina ortomolecular é uma medicina preventiva, acima de tudo. Não é dizer que, mas você não cura ninguém, não, a gente cura. Mas só que o fundamento da medicina ortomolecular é prevenção. Então a medicina ortomolecular é correção das moléculas. Uau, que interessante, né? É bem micro, né? É no microverso da... mas tudo começa no micro, né? Uau, a verdade é essa. Muito legal, muito legal. E quais seriam os 6 pilares hoje da saúde? Bom, um pilar muito importante que muitas pessoas não dão valor é o sono, né? O sono na criança é importante para o crescimento. E na pessoa adulta é no rejuvenescimento, né? Na melhoria da sua imunidade. Uma pessoa que dorme mal, ela tem um sistema imunológico afetado, né? Então o sono é muito importante, principalmente para essas pessoas muito ativas, né? Que não dormem bem, sempre o dia a dia muito corrido, e dorme tarde e acorda cedo. Isso aí é altamente prejudicial. E as pessoas que têm uma energia muito grande, uma vontade de vencer muito grande, falam, não me afeta, eu acostumei. Realmente o organismo vai se adaptando, mas quando você chegar aos 80, que é 40, 50, 60, você vai pagar a conta. Porque tudo que nós fazemos, nós temos uma conta, seja para o bem ou para o mal. Você um dia paga, né? Então, o sono, ele é muito importante, mas eu vou falar rapidinho como é importante ter um sono. Bom, em primeiro lugar, nós perdemos o magnetismo com a Terra. O homem hoje quase não tem contato com a Terra, é sempre calçado, aquela coisa toda. E você perdeu o contato com a Terra. Então seria importante, você quase não tem o infravermelho, contato com o sol. Tem muita gente que fica o dia trabalhando e praticamente não tem contato com o sol. Então, hoje você, para ter um bom sono, em primeiro lugar, você tem que estar num lugar totalmente escuro, né? Até aquela luzinha do controle de televisão, por incrível que pareça, aquilo ali atrapalha, tá? Se você mora num clima tropical, um lugar quente, você tem que ter uma refrigeração, porque ninguém dorme bem com calor excessivo. Mesma coisa são os extremos, né? Um frio excessivo, se você não tiver agasalhado, você não vai ter um bom sono, né?
O ideal é você também ter um colchão magnético, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda de colchão magnético, mas é uma realidade, funciona. E funciona muito. Então, são fatores do sono que as pessoas desconhecem, acham que basta dormir, né? Então, a média de sono são 8 horas. Existem pessoas que realmente se recuperam com 6 horas, é raro, mas existe. Isso é um fator biológico da pessoa, é fisiológico. É de cada um. É de cada um, né? Mas é raro. A média são 8 horas, né? Você também dormir mais de 8 horas também não é bom, né? Então, o ideal é 8 horas, né? O ideal é você manter um padrão, né? Em média, de você dormir às 10 e levantar às 6 é um bom horário, ou dormir às 11 e levantar às 7 é um padrão bom. Agora, é claro que de acordo com a vida de cada um, tem gente que trabalha à noite, isso é ruim para a saúde, né? Pessoas, como eu digo, são muito agitadas, têm muitos compromissos. Às vezes a gente, nessas viagens, horário de voo em aeroporto, a gente pega cada horário ruim, às vezes a gente nem dorme, fica 23 horas, 24 horas ligado, né? Mas isso é bom. As pessoas que podem ter essa cronologia de dormir às 8 horas, dormir com qualidade, isso aí é muito importante. Então, é importante saber que você, para ter um bom sono, você tem que dormir num lugar escuro, né? Um bom colchão, uma temperatura ambiente boa, né? Em média aí 23 graus, né? Média, vai de pessoa para pessoa. E isso aí vai influenciar muito o quê? No seu sistema imunológico. A pessoa que dorme mal, ela tem seu sistema imunológico afetado. Ela tem uma baixa no seu sistema imunológico. Então, o sono é muito importante, né? Agora, vamos falar de outra coisa que as pessoas também não comentam muito. São contaminações por metais pesados, né? O cano de chumbo foi abolido porque descobriu-se que o cano de chumbo contaminava. Você ficava contaminado por chumbo, né? O Império Romano, parece que um dos motivos pela queda é que foi afetando o sistema cognitivo e o pensamento, né? A conexão neurológica, porque eles usavam muito chumbo. Uau! Né? Usavam muito chumbo. Então, as pastas de dente antigamente eram de chumbo. Meu Deus, né? do céu. Então, isso aí você tem que evitar. Agora, onde você tem contaminação hoje? Né? Fora você pode ter até por lençol freático na água, mas vamos falar aqui de panela. Sabe, as pessoas não têm noção de como as panelas podem afetar na saúde. Panela de alumínio, contaminação por alumínio. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu uso aquela panela de vidro, contaminação por mercúrio. Meu Deus. Tem que ter, né? Qual seria a solução? Tem alguma panela que ajuda? Tem. Panela de aço cirúrgico. Uau. Tem panela de aço cirúrgico. Inclusive aqui na América tem uma fábrica muito boa. Parece que tem uma empresa coreana que está entrando aí, né? Eu vou até falar o nome, né? Porque claro. A Atomy é uma empresa coreana muito boa que parece que vai ter uma panela de aço cirúrgico. É a melhor que tem, né? Elas têm um preço acima do normal, mas a pessoa acaba ganhando pela economia que vai ter, na qualidade, e até não se usa óleo. E ela tem um tempo de cozimento mais rápido. Você acaba economizando gás. Então, você tem essa contaminação e, às vezes, você vai ter um problema neurológico, um déficit de raciocínio, de concentração, tá? Porque contaminação metal pesado. Às vezes, vocês têm muitas patologias, né? Pressão, e às vezes é contaminação com metal pesado, até o distúrbio pressórico. A pessoa, às vezes, está com a pressão descontrolada, e é uma contaminação por metal pesado. Muitas vezes passa despercebido, né? Justamente. Então, é muito importante isso também. Agora vamos falar da nossa alimentação. Eu costumo dizer que o ser humano é a espécie no planeta Terra onde tem a alimentação mais complexa, né? Que as pessoas falam assim, eu estou fazendo dieta. Pô, dieta é aquilo que você come, né? Então, por exemplo, quando você pega um leão, né? Um animal carnívoro, ele vai comer só carne. Você não vai ver um leão comendo fibras, comendo capim, né? Uhum. Quando você fala de um boi, né, ele é herbívoro, ele vai comer só grama. Ele não precisa de carboidrato, ele não precisa de certas vitaminas, né? Agora, o ser humano não. O ser humano é muito complexo. Ele precisa de aminoácidos, proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais. Então, a alimentação do ser humano é muito complexa. Aí eu pergunto você no dia a dia, a pessoa que trabalha numa grande cidade, quanto maior a cidade, pior a alimentação, porque eles querem velocidade, eles industrializam muitos produtos químicos, né? Então você vai tendo uma alimentação de pé. Então essa contaminação, um jeito de você bloquear é você ter uma panela de aço cirúrgico ou você ter um filtro
que realmente elimine esses metais pesados, né? E nós vamos falar isso no final. Outro pilar é o estresse, tá? O estresse psicológico, vamos dizer assim. Hoje em dia nós vivemos num mundo muito competitivo e é muita cobrança, né? Hoje em dia você tem que ter uma gama de conhecimento muito maior do que antigamente. Eu acho interessante que as pessoas que são mais antigas, antigamente você tinha um curso de datilografia, você já estava encaminhado para um bom emprego. Hoje em dia se você quer essa pessoa com a mentalidade, né, de emprego, que é mais da América Latina, não tanto aqui, né, você tem que ter um nível superior, falar línguas, é computador, é tudo. Então é uma cobrança muito grande. O que uma criança hoje, de 12 anos, aprende, é muito mais, tempos atrás, que uma pessoa, às vezes, até na faculdade já sabia. É uma gama muito grande. Mas isso cria um estresse. É um estresse muito grande, e até mesmo dependendo do país, pela insegurança econômica, pela insegurança até de você estar na rua, né? Hoje em dia tem certas cidades que uma pessoa, para ir na rua trabalhar, a pessoa vai ficar rezando para não ser assaltado, para acontecer alguma coisa. Isso tudo cria um estresse. Trânsito. A instabilidade, tudo isso vai criando um estresse, e você não tem noção do poder que isso tem para destruir ou salvar a sua vida. Porque a neurociência diz o seguinte: o seu pensamento, olha, as pessoas não têm noção de o que é o pensamento, né? Você pode reparar que a pessoa vitoriosa é aquela pessoa positiva. É aquela pessoa que em tudo que acontece, às vezes até a coisa ruim, ele toma aquilo como lição e ele não fica reclamando, ele busca soluções. Esse cara, ele tem um pensamento tão positivo que ele cria conexões neurológicas, e essas conexões liberam peptídeos que vão liberar bons hormônios. E se você pensa sempre positivo, aquilo é como se fosse uma solda. Aquilo ali cria uma conexão que é difícil de montar. O contrário é o cara pessimista. Sabe aquele cara que geralmente é o cara que não é bem sucedido, né? É aquele cara que não conseguiu nada na vida, é quando você chega com uma ideia, ele chega, e rapaz, isso aí vai dar errado. Porque eu conheço um cara que fez isso aí, né? E a pessoa se esquece que você, para vencer na vida, em primeiro lugar, você tem que ter resiliência. O cara que é resiliente, o cara está sempre pensando positivo. Porque o dia que o cara perde o sonho, ele deixa de pensar positivo, ele começa a morrer. O homem morre quando ele deixa de acreditar nele mesmo e ele não pensa positivo. Ele acha que não é capaz, né? Ele acha muito comum no país que eu vivo, o cara, não, mas eu não tenho nível superior, eu não sou isso, então eu não vou ter dinheiro. Porque o cara acha que o cara tem uma situação boa, ele tem que ter um nível superior. Ou então entrar para a política, né? Completamente errado. Mas é um país, no caso, aqui não, aqui é o país das oportunidades, né? Então aqui o cara trabalhou, o cara vai crescer, porque o país oferece oportunidade, né? Então, o que acontece? O pensamento. Existe aquelas pessoas altamente negativas, né? Que tudo vai dar errado, aquela pessoa depressiva. Geralmente o cara depressivo é aquele cara que vive preso ao passado, né? Geralmente. Ele vive naquela nostalgia do passado e não acredita que nada, então ele entra em depressão, e isso mata. Depressão é uma doença, aproveitando que você está falando disso? A depressão é uma doença, mas existe estados depressivos, as pessoas confundem. O cara que é depressivo, se você chegar para ele, meu irmão, você ganhou na loteria, você está milionário, ele vai continuar triste. É doença. Agora, existem pessoas que entram em estado depressivo porque pensamentos ruins. Mas você quer vir acabar com a depressão dele, meu irmão, você acertou na loteria. Pronto. Vai acabar a depressão dele. É mais psicológico do que realmente... É porque é o cara que ele tá ali sem oportunidade e ele não busca oportunidade. E às vezes você mostra a oportunidade para ele, ele acha que não é possível. Ele acha que é furado. E geralmente é questão de trabalho, né? Se você quer ganhar dinheiro honesto, você tem que trabalhar, né? E tem gente que infelizmente não quer trabalho, quer emprego. Existe uma diferença muito grande de trabalho e emprego. Trabalho você sempre tem, emprego não tem, porque as pessoas têm que ser qualificadas. Para quem é qualificado já é difícil e as pessoas não se qualificam. As pessoas não aproveitam o tempo que tem na internet para ver uma matéria boa e fica de coisas picuinhas, vidas dos outros. As pessoas grandes falam de negócios, de ideias. Quem fala de pessoas, fica perdendo tempo falando de pessoas, são pessoas medíocres, são pessoas pequenas. A verdade é essa. Essas pessoas dificilmente vão ter sucesso na vida. Então, o pensamento, ele é muito importante para diminuir o seu estresse. Porque da mesma forma, quando você pensa em coisas ruins, que nada vai dar certo, você cria conexões ali negativas, que até para você sair daquilo ali... Aí o que acontece? Eu vou falar a minha opinião pessoal, né? Eu tenho amigos psiquiatras que são excelentes, mas de modo geral, o psiquiatra e o neuro,
ele não ouve o paciente como ser humano, ele vê ali como uma máquina, porque existem distúrbios químicos cerebrais que realmente você tem que entrar com medicação. Você tem que equilibrar aquilo ali, aquela química cerebral. Mas muitas vezes o cara precisa de ser ouvido. Ele precisa de uma mudança pessoal, emocional. Né? Então, por exemplo, geralmente se usa lítio para depressão. Né? Só que o lítio químico ele causa dependência. Eu falo para as pessoas como lentilha. Lentilha tem um lítio, é bom. Como 3 vezes por semana a lentilha. Né? Tem um lítio que não vai fazer mal. Que não vai causar dependência. Né? Porque natural, geralmente essas soluções químicas, esses tarjas pretas da vida, eles causam dependência. Eles resolvem. E resolve rápido, esse que é o problema. Mas só que você fica dependente. E às vezes você vai ter que aumentar a dose. Aí começa o problema. Tudo que você fica dependente, né, que vicia, e que você depende de aumentar a dose, não presta. Né? Tudo que te prende, não presta. Então, o que acontece? O pensamento é uma coisa muito importante para você ter o sucesso, para você ter qualidade de vida. Você pode ver que na história aí tem pessoas que morreram por anorexia. A pessoa entra no estado emocional, ela não come mais e morre. Teve uma artista famosa, acho que é dos Carpenter, 2 irmãos. Parece que a irmã, a mulher, morreu assim. Quem é antigo sabe, conhece esse grupo, os Carpenters. Tinha umas músicas românticas, né? Quem passa de 50 anos conhece, né? Então, outra coisa muito importante que as pessoas não falam é os íons positivos e íons negativos. Né? Aqui no caso, o que é bom para a gente são íons negativos. As pessoas perderam contato com a natureza. Né? Então, hoje em dia, para você ter uma noção, quando você está dentro de um carro com ar-condicionado, você tem 0 de íons negativos. Isso aqui, ó, celular, computador, ar-condicionado, certos tipos de luz, elas emitem íons positivos. Isso aí vai interferir no DNA humano. As pessoas não falam, telefone, esse 5G. Você não tem noção do mal que isso faz. Eu sou o tipo de pessoa que sempre que eu falo, eu gosto de falar no viva voz. Eu não gosto de ficar com o telefone no ouvido. Não gosto. Não faz bem. Roteadores, né? É bom desligar. As pessoas não têm noção da emissão de ondas, o mal que isso faz. Cria um dano. Cria. No DNA. No DNA. Só que as pessoas não falam porque você vai estar mexendo com quem manda no mundo, né? Você vai mexer com telefonia celular, até porque a gente não consegue ver sem celular. Mas você pode se proteger. Existem bloqueadores de íons positivos. Existe. Eu uso no meu celular, eu uso no meu computador. Né? Ameniza. Né? Então, essa contaminação, porque você quando vai na cachoeira, por exemplo, o simples atrito da água da cachoeira libera íons negativos, isso é bom. O vento batendo nas folhas, na natureza, aquilo libera íons negativos, isso é bom. Mas pergunta, a pessoa que vive no dia a dia, um Nova York da vida, um São Paulo, uma cidade do México, as pessoas não têm contato com isso. Ainda tem aquela poluição, né, derivada de combustível fóssil, que é altamente prejudicial. Antigamente se adicionava chumbo no combustível para diminuir a octanagem, para o tempo de explosão do combustível dentro da câmara de combustão. Aí botava o chumbo, porque a gasolina era altamente inflamável. Hoje mudaram, mas eu não sei, deve ter país até hoje que usa chumbo. O Brasil já usava chumbo. Os Estados Unidos, há anos atrás, também usava. E depois eles foram descobrindo que era pernicioso e tiraram. Então tem muitas coisas na sociedade, na modernidade, que as pessoas não têm noção do dano. Aí as pessoas falam, isso é besteira, porque eu vivo aqui e estou com saúde. É um cara que está com 50 anos com aparência de 60. É um cara que, se de repente cuidasse da saúde, ele ia chegar a 50 anos com uma saúde danada. É um cara que de repente vai falecer com 70 anos, se ele se cuidasse, ia durar 90, 100 anos. Uau. Entendendo? É que nem a pessoa que fuma e fala assim, eu conheço uma pessoa que fumou e morreu com 90 anos. Se não fumasse, talvez durasse 110. Com certeza. Não? Entendendo? E Apple Watch, aqueles relógios digitais, também vai fazer um grande mal, então. Tudo que tem essas libera energia e íon positivo. Não adianta, a tecnologia libera íons positivos, né? A natureza libera íons negativos. Então essa questão de íons é muito importante para a saúde, tá? Então agora a gente vai falar do 6º pilar, para mim, que é o mais importante. Veja bem, todos eles são importantes. Não adianta você beber a melhor água do mundo se você não se alimenta bem, se você não dorme bem, se você não faz uma atividade física, que é importante, principalmente para os homens, né? Produção de testosterona. Né? É importante falar o seguinte, é muito comum em consultório, eu vou falar também pela experiência que eu tenho, né? As pessoas temem muito colesterol. Né?
Mas o colesterol é necessário. Sem o colesterol, principalmente para o homem, você não tem produção de testosterona. Agora, o corpo humano, ele tem que ver equilíbrio. Né? É que nem o açúcar. Açúcar você não pode ter demais e você não pode ter de menos. Você tem que ter equilibrado. É que nem cálcio. Eu acho uma covardia a mídia da indústria empurrar cálcio de qualquer jeito, principalmente pessoas de idade. Dizer que a pessoa de idade tem que tomar cálcio. Não, você tem que fazer um exame. Vendo que está normal, você não precisa cálcio. O cálcio em excesso vai trazer mal, até para a conexão neurológica, para o coração, né? Cálculo renal, articulação. Né? O que você precisa é de hidratação. Porque a pessoa, quando passa dos 60 anos, ela perde a vontade de beber água. É um dos fatores que você cria ruga, que você tem dores articulares, porque você vai desidratando. Né? Uhum. Então, você tem que beber uma água de boa qualidade, com uma boa tensão superficial. Ela tem que ter uma tensão superficial baixa. Porque quando você bebe uma água com uma tensão superficial alta, essa água passa por você direto, você não hidrata. É aquela água que você bebe e você não se hidrata. Então, é importante a gente falar de água, das propriedades da água. E uma delas é a tensão superficial. Né? Todas são importantes. Então, voltando ao assunto aqui, água. Né? Não adianta você beber a melhor água do mundo se você é um alcoólatra, se você fuma, se você dorme mal, se você se alimenta mal. Eu estou falando aqui, no modo geral, porque isso vai refletir na sua vida até no rejuvenescimento. Não é rejuvenescimento, você vai retardar o envelhecimento. Porque rejuvenescimento, eu estou com 60, voltar para 40. E isso é rejuvenescimento. Mas você diminuir o processo. É você chegar aos 60 anos com uma disposição, com uma aparência próxima dos 50, dos 40. Né? Não é normal envelhecer. As pessoas acham que é normal ficar velhão. O cara tá com 40 anos com cara de 60. Porque sabe uma das coisas que mais envelhece a gente? É um paradoxo, a gente não vive sem ele, é o oxigênio. Uau. O próprio oxigênio é que oxida, já está dizendo aí. Né? Se você bota uma barra de ferro no lugar onde não existe oxigênio, ela não vai enferrujar. É o oxigênio. Entendendo? Então, esses pilares são fundamentais. Agora, em relação à água, eu vou falar algumas propriedades aqui, né? Então, condutividade. A condutividade é a capacidade que a água tem de jogar descargas elétricas, porque nós precisamos, o nosso corpo, ele é um condutor elétrico. Quando você tem uma sinapse neurológica, né, se você tem uma água com boa condutividade elétrica, você tem reflexos mais rápidos. Eu até usei o exemplo do piloto de Fórmula 1, porque eu sou apaixonado por Fórmula 1 e posso usar o esporte também. Você tem uma melhor sinapse neuromuscular, então o cara vai ter uma resposta mais rápida, uma recuperação mais rápida. Né? Então, um piloto de Fórmula 1 que ele tem uma reação mais rápida do que um ser humano normal, se ele bebe uma boa água com boa condutividade elétrica, ele vai melhorar mais ainda, às vezes, milésimos de segundos. Isso pode representar uma pole position. Uma diferença fundamental. Outra característica é a tensão superficial. A tensão superficial é importante até para a questão de levar alimentos para dentro da célula. Tá? Se você leva seus nutrientes muito mais fácil do que uma água com uma tensão superficial alta. Então, às vezes, você está tomando um excelente complemento alimentar, top. Né? Você está tomando aquele ômega 3 verdadeiro, aquele ali. Você está tomando uma fórmula com silício orgânico, com colágeno. Aí você bebe uma água ruim, você já vai perder a absorção ali. Podem acreditar. Né? E essa condutividade, desculpa te interromper, só porque eu sei que o pessoal vai ter essa dúvida. Essa condutividade, ela não se encontra, ou talvez não tenha um alto nível de qualidade em água encanada, até mesmo em água de garrafinha. Não, é muito difícil. A indústria visa lucro. A indústria farmacêutica, é complicado falar isso, né? E a indústria alimentícia, ela vê praticidade. Nem sempre a praticidade é o melhor. Nem sempre. Você pode ter praticidade com o melhor? Pode, mas... Tá entendendo? Velocidade com perfeição é só em Fórmula 1. Você não vai... Se você vai construir um muro e você, dentro da lógica, você precisa de 10 dias para construir aquele muro, se você construir 5, pode ter certeza que ele não vai. Com o mesmo número de funcionários, a única coisa que eu vejo velocidade com perfeição é avião e Fórmula 1, carro de corrida. Você tem que ser perfeito com velocidade. Né? Fora isso, eu não vejo. Né? Então, o que acontece? Vamos falar de outra característica da água. Todas são importantes, mas é alcalinidade. Quando eu falo isso, né, porque muita gente, às vezes, uma vez me perguntaram, mas olha só, mas a água alcalina não vai atrapalhar a digestão porque o estômago ele é ácido, ele tem uma acidez de 1,5. Eu falei, entenda bem,
O corpo humano, ele tem um sistema de equilíbrio fora do comum, é o que a gente chama de feedback. Quando você bebe uma água alcalina, é claro, você não deve beber água alcalina pouco antes de almoçar e durante o almoço. Você não deve beber. Mas quando você bebe, as células parietais, elas começam a liberar o ácido clorídrico, automaticamente transformando em pepsina, e existe um equilíbrio muito grande. É que nem o pH sanguíneo. O pH sanguíneo é 7,35, 7,45. Você bebendo uma água alcalina de 10, você não vai afetar o pH do sangue. Essa água alcalina, ela vai entrar onde tem que estar. O corpo humano, cada coisa no seu lugar. O sangue tem que estar na artéria. Né? Você não pode se contaminar com fezes no sangue, você vai ter sepsemia, que é infecção generalizada, você vai morrer. Cada coisa em seu lugar. Né? É a mesma coisa, se você tiver sangue no intestino, você está doente. Cada coisa no seu lugar. Então, o corpo tem essa capacidade de equilibrar. Né? Então, a água alcalina, ela é muito indicada para a qualidade de vida. Agora, é importante salientar o seguinte, a água alcalina pH 8 já é considerada água alcalina. É boa, mas para prevenção de doença degenerativa e de câncer, tá? Ela tem que ser um pH entre 9,5 e 10. E poucas empresas fazem isso. Que é para ter o poder de equilibrar o corpo. Justa. Não, a pH 8 já é alcalina, já é boa. Tá? Já é boa. Eu sempre recomendo para meus pacientes, pelo menos, beber uma água neutra, pH 7. Porque tudo que é ácido, quando você bebe uma coisa ácida, uma água ácida, um café, um refrigerante que é ácido, o seu corpo, para equilibrar, ele começa a produzir radicais livres. Esses radicais livres vão interferir no processo de mitose. Nós somos uma fábrica de mitose. Inclusive, no meu canal, eu tenho vídeos falando sobre conexão neurológica, sobre o cálcio, sobre a mitose, entendendo? Porque você, Kaique, não é o mesmo de 7 anos atrás. Eu, Vlamir, não sou o mesmo. Nossas células já mudaram. É o processo que... Aqui tem um... Tá dando para ver aqui? Dá. Isso aqui é uma célula, tá? Essa célula vai se dividir em duas, então ficam duas células iguais. Quando você tem o processo oxidativo, essa célula vai se produzir já sem alcinha. E aí vai ser outras. Então, o que é o câncer? O câncer é a multiplicação das células ou por tamanho errado, ou por quantidade, ou por forma. Deformação, tamanho célula. Ou quantidade. Uau, cara. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, tá, hipoteticamente, é claro que é muito mais. Vamos supor que o fígado tem 100 células. Aí, do nada, ele começa a produzir 150 células. Isso é um câncer. Vamos supor que o tamanho da célula do fígado seja essa. De repente, ela diminui ou aumenta. Isso é o câncer. E o que produz isso? Oxidação. Você, no ambiente alcalino, dificilmente você vai desenvolver câncer. Tá? Aí um amigo uma vez me perguntou, Vlamir, e por que criança, que a criança é alcalina? Nós, quando nascemos, nós somos alcalinos. Quando a gente envelhece, a gente vai acidificando. Por que tem criança com câncer, já que o câncer não se produz no meio alcalino? Olha só, medicina não é ciência exata. Tá? Eu posso ter uma vida regrada, beber a maior alimento, não quer dizer que eu não vou ter um AVC, nem vou infartar. A questão é, na prática se prova cientificamente que você reduz muito esse processo. Então, tem que ver que entra o fator genético. Tem que ver como foi a gestação dessa criança, como os pais se comportaram. Quando essa criança foi gerada, os pais estavam usando droga, estavam alcoolizados, os pais se alimentaram bem, os pais não se encheram de refrigerante e comidas ruins. Aquilo foi passando para a criança. Tá? E outra coisa, existe o fator genético, mas o que as pessoas não entendem, eu sempre gosto de falar isso. Eu usei esse exemplo com meu amigo Sebastião Eduardo. Eu aponto uma arma para ele. Estou aqui apontando uma arma. Eu tenho um gatilho. Se eu não puxar o gatilho, ele não vai morrer. Se eu puxar o gatilho, ele morre. A mesma coisa é o câncer. Existem gatilhos. Então, às vezes, você é predisposto a ter um câncer, mas se você não puxar o gatilho, o que é não puxar o gatilho? É você ter essa qualidade de vida colaborar que eu falei. Com ele. Não, essas todas pilares que eu falei. Você quer ver coisas que altamente... se fizer uma pesquisa, vai provar o que eu estou falando. Hoje em dia existe um número de câncer de mama, de útero, de mioma, anticoncepcional, meu amigo. Você vai mexer com hormônio, você vai mexer com a natureza humana. Entendendo? Então é complicado. Agora você vai falar isso, você vai mexer com a indústria, que é poderosa. Imagina o quanto que a indústria farmacêutica não fatura com venda de anticoncepcional. Barato, vende muito, a maioria das mulheres usa, né? Então, é complicado você lutar com um sistema, né, que foi feito visando sempre lucro. E que já está estabelecido, né? Está estabelecido, entendeu? Outra propriedade muito importante da água, que pelo que eu sei,
só uma empresa tem, é o hidrogênio. Tá? O hidrogênio, ele tem uma capacidade, ele vai interferir nas enzimas que são responsáveis pelo processo de inflamação, gerando o câncer, principalmente de endométrio. É impressionante que ele tem a capacidade, é como se ele fosse um policial, ele distingue a célula ruim, destrói a célula ruim, e ele não prejudica a célula saudável. Então as pessoas não têm noção de que o hidrogênio faz na água, sabe? O dia que as pessoas souberem realmente o benefício do hidrogênio, as pessoas vão querer beber água com hidrogênio. Eu tenho uma excelente notícia e uma má notícia. A excelente notícia que já tem, não vou dizer, uma usina de tratamento de água que coloca, eu não gosto nem de usar esse termo filtro, né? Porque filtrar é obrigação de todo filtro, e nem todos fazem. Mas essa usina de tratamento é a única no mundo que coloca hidrogênio na água. Né? E a notícia ruim é que se a pessoa quer ter o hidrogênio na água, ou ela compra essa usina, ou ela vai pagar $7 numa garrafinha de 500 ml. $7 aqui. Imagina no Brasil. Você vai pagar aí 40, 50 reais e meio litro de água. É burrice, é preferível comprar a usina. E você vai ter hidrogênio. Você vai ver na performance esportiva como que o hidrogênio ajuda. Eu teria que ter aqui horas para falar sobre isso. Mas o importante é falar dos pilares e falar. Eu gosto de terminar com a água, porque nós somos 70% água, o cérebro é mais de 80% água, toda a conexão neurológica, tudo que a gente faz é na água. Você não tem uma conexão neurológica no vento, no espaço vazio, tudo é no sangue. E o sangue é mais de 80% água. Entendendo? Então nós somos água. Né? Se você desidratar uma pessoa de 100 quilos, se desidratar, ela vai ficar com 30 quilos. 70 quilos é água. São água. Né? Então, o que acontece? Nós somos o ser e água. A planeta é coincidência, porque o cérebro, né? Não, o cérebro é 70%? Não, é mais de 80%. Mais de 80%. O planeta Terra, a superfície, 70% é água. A superfície, porque o fundo da Terra, né? Então, a superfície do planeta, 70% é água. Né? Então, a água realmente é a fonte da vida. Hoje um amigo meu mandou um vídeo bonito, né, o Olivar, ele falou das árvores, né, do poder de Deus, que as árvores se alimentam da terra, do sol, do vento. Eu falei, você esqueceu do principal, a água. Se não tiver água, a árvore morre. Né? É claro, tudo na dosagem. Né? Se você faz uma represa e você enche de água, aquela árvore vai morrer também. Né? Que nem a gente, se a gente beber água demais, tudo é na dosagem. É aquilo que eu falei. O corpo humano, ele não é que nem o ser humano. O ser humano, ele tem $100 milhões, que é o suficiente para o cara viver muito bem. O cara quer ter um bi, o cara quer cada vez mais. Né? O corpo humano não, ele tem que vir em equilíbrio. Então você tendo essas qualidades que eu falei, e você tendo principalmente uma boa água, meu amigo, a probabilidade de você chegar com uma idade avançada, com uma qualidade de vida, né, com uma disposição física, é claro, você se doutrinando, fazendo uma atividade física boa, de acordo com a sua idade. Né? O que eu tenho que fazer de atividade física hoje não é o que eu fazia quando eu estava no exército. Não é o que eu fazia quando eu tinha, quando eu era moleque, 15, 16 anos. Na minha cidade tem um morro e tem uma praia que sai no fundo da Baía de Guanabara. Desse morro até lá deve dar mais ou menos uns 8 quilômetros. Eu, quando era moleque, eu saí de lá correndo, fui até a Piedade, que era coisa de colégio e tudo. Eu não consigo fazer isso hoje. Mas é claro, tem pessoas de idade que fazem, que são atletas, mas eles fazem isso constantemente. Mas eu, naquela época, eu sem treinamento nenhum fiz. Por quê? Criança. Criança, por si só, já tem, né? Ainda mais que naquela época não era obeso, né? Porque hoje em dia você vê crianças obesas, que se você botar para correr e jogar uma bola, não aguenta. Por quê? Porque também não brinca como antigamente. É computador, é game. As crianças não sobem numa árvore, não jogam uma bola, não brincam daquelas coisas que nem tinham antigamente. Né? E eu, particularmente, eu acho que isso não faz bem. Tá? Desenvolve o intelecto, mas o físico fica frágil. Não anda demais. junto, né? Não tem equilíbrio nenhum. Aqui nos Estados Unidos tem um site que é o EWG, né? EWG. Ele fala sobre os químicos na água. E, cara, é impressionante. A gente coloca o CEP, né? Que é o zip code. Sim. E, cara, vem uma lista de 20, 30 contaminantes. E é interessante porque... Até contaminante radioativo. E ele mostra a porcentagem que está acima do nível tolerado. Aí você vê um trialometano da vida 400% acima do tolerável. O trialometano, por exemplo, o cloro e o flúor.
né? Eu costumo dizer o seguinte, é a casca da água, a embalagem. Você quando vai beber um refrigerante, que eu não bebo, não digo a ninguém, mas uma cerveja, ou até um leite em caixinha, o que você tem que fazer? Você não vai beber com garrafa e tudo, nem com caixa. Você tira aquilo ali, mesma coisa é a água. O cloro vem porque tem que ter. O que é o trialometano? É o resultado, quando o cloro mata uma bactéria, uma ameba, o resultado final é o trialometano, que é altamente cancerígeno. Então você tem que tirar aquela casca. Como você tira aquela casca? Usando um bom filtro. Um filtro que realmente passe isso. Eu costumo dizer o seguinte, né? Todo mundo tem nojo do pus. Pus, né? Você tem uma infecção. O que é aquilo ali? Às vezes eu brinco, eu falo, o pus tinha que ser enterrado com honras. Porque ele ali é o sistema imunológico seu que morreu junto às bactérias para defender o teu corpo. Aquilo ali, se você botar no microscópio, são os linfócitos, né, mortos junto com as bactérias. Ele deu a vida para te salvar. É como se fosse um kamikaze, né? Ele deu a vida pela sua pátria. Ele jogava o seu corpo, o seu avião, contra os navios. Né? Então, eu costumo dizer que o trialometano é o pus da água. É o que não presta. É o que não presta. Né? Então, isso é muito importante. Agora, você imagina no Brasil se fizesse isso. Contaminação por lençóis, por metais pesados, por chorume cadavérico no lençol freático. Porque muita gente usa assim, eu tenho um poço artesiano. É um grande erro. Porque poço artesiano é só abaixo de 200 metros ou quando ele joga água por força natural, sem precisar bomba. Poucas pessoas têm. E hoje em dia, o cemitério, contaminação, eu já dei uma live sobre isso, uma palestra sobre isso. Você não tem noção da capacidade que o cemitério tem de contaminar a água. Dependendo do clima e do solo, ele vai numa profundidade de mais de 50 metros no raio de 5 quilômetros. Raio de 5 quilômetros. Entendendo? Então, lixão, então, nem se fala. Hoje em dia, computador, celular, essas baterias, lítio, tudo jogam ali. Né? Isso tudo vai... O aumento populacional, né? Aumento de descarga de esgoto. Então as pessoas brincam. Mas minha água é cristalina, eu fiz o teste e disse que é boa. O teste às vezes prova que ela não tem certos elementos, bactérias. Mas não vai provar se ele tem contaminação por alguns metais pesados. E mesmo que tenha, aí entra aquela outra parte. E a condutividade daquela água? E a tensão superficial? E o pH? Hidrogênio? Entendendo? Então as pessoas pensam que é uma boa água para beber, basta ela estar filtrada. Não, isso é o principal. Você tem que beber uma água filtrada. Né? Isso aí é o básico. Né? O governo dá saneamento básico. O que é um carro básico? Já está dizendo. Né? Então, eu acho que isso aí é a minha colaboração aqui hoje para mostrar às pessoas sobre os pilares da saúde. Não, claro, muito bom. Realmente a gente vê muita pesquisa, muitas vezes controversa, falando sobre esses químicos. O pessoal fala muito do flúor. Tem gente que relaciona muito ele com autismo e com outras doenças. Então a gente vê que existe um sistema de jogar metais pesados na água e que esse saneamento básico ele não trata esse problema. Se você for enumerar, né, sempre vai ter a ver com o sistema cerebral. Né? Sempre vai ter. Então, muitas coisas referentes a doenças neurológicas têm a ver com... olha só, na patologia, a matéria de faculdade de patologia, tem uma lenda, eu não sei se é grega, é uma mitológica dessa aí, que é Pandora. Tem a caixa de Pandora. A Pandora é a deusa das doenças, então a Pandora ela abre a caixa e libera doenças. Pandora pega certas doenças e põe na caixa. Porque você observa que de tempos em tempos vão surgindo doenças, essas doenças vão sendo curadas e surgem outras. Mas esse surgimento de outras doenças é de acordo com o hábito do ser humano. O ser humano entra numa floresta, começa a devastar tudo, devasta tudo, e de repente ali tem um vírus que estava ali, que nunca viria para a sociedade, mas o homem foi até ele. Aí se contamina. Foi o que o europeu fez com o latino, o índio latino. Levou a gripe, que para eles já era, e dizimou praticamente os índios, porque eles não tinham aquilo. Né? Então, para eles foi uma doença fatal. Porque os índios, o que morreu de índios na América por contato com o homem branco europeu, não está no gibi. Foi muita coisa. Muita gente não tem nem consciência disso. Ninguém para para pensar nisso. Ninguém para pensar nisso. Então, às vezes o homem cria doenças. Quando você bota aditivos químicos no alimento, né? Quando você inventa tecnologias que ele visa mais o lucro, a praticidade do que... Escuta o que eu estou falando, esse 5G, isso é
muito danoso. Mas todo mundo quer ter uma internet rápida, quer falar rápido, quer falar bonito. Ninguém se preocupa entendeu? com o corpo, Não, com a saúde. É aquele negócio, eu vou te ser sincero, se chegava assim, olha só, a partir de hoje vai ter que ser telefone que nem de antigamente, discar, vai acabar, mas vai reduzir em X o índice de tumores cerebrais. Eu vou querer. Pergunta quantas pessoas vão querer. Ah, não, eu quero ver assim, se tiver, tudo bem. Infelizmente é isso. Porque as pessoas, na verdade, só dão valor à saúde quando perde. Quando perde. As pessoas não dão muito valor à saúde. Quando você fala, olha só, acontece muito isso no meu país. Você tem que ter uma usina dessa. Ah, custa tanto, custa X. Não, é muito caro, eu não tenho dinheiro. Aí o cara tá com Apple, que lá custa um absurdo. Uhum. Eu falo, poxa, você não quer ter uma coisa, hoje anda com isso aqui te levando um monte de íons positivos e... mas comprei a prestação. Falei assim, o produto é vendido na prestação também. Mas, na verdade, as pessoas não querem investir na saúde. Tem gente que prefere não comer bem para ter uma coisa... que mais barata. Não, para ter uma coisa de marketing. Não, eu andar com uma roupa de marca, andar com Apple, porque lá é sinônimo de status, eu tenho Apple. Bom, aqui nos Estados Unidos é engraçado, né? Porque talvez no Brasil nem tanto, o McDonald's é mais caro e tal. Mas aqui um McDonald's, um Burger King é muito acessível. Muitas vezes sai mais barato que comer em casa. E as pessoas, por ganância, por vontade de guardar e economizar mixarias, elas optam muitas vezes por viver com comida congelada, comida da rua, industrializada, porque para ela é muito mais fácil economizar lá $100 na semana. Justamente. Do que comer eu não bem. gosto de citar marcas, porque eles são poderosos. Mas tem certos sorvetes, sorvete já não faz bem, pode ser alguma. Mas tem certos sorvetes de marcas famosas americanas que são altamente prejudiciais à saúde. É gordura pura. Meu Deus. E é uma gordura ruim, de cadeia curta. Entendeu? Então, porque a gente precisa de gordura. Existe um erro muito grande. Não, a gente precisa de gordura, mas a gordura é boa. Uma gordura ruim. Justamente. Então, existe coisas que, vou te contar, cara. E hormônio? Hormônio aqui nos Estados Unidos, é muito estranho. Você vai saber melhor que eu, mas no Brasil, vamos lá comprar aquelas coxinhas de frango, né? Aqueles wings. Aí você vai pegar as coxinhas, cara, tudo normal, pequenininha. Aqui nos Estados Unidos, no mercado vende umas, cara. Que você fala, mano, isso é de peru, isso é de avestruz? Não, é de frango. Você vê que tem uma alteração hormonal ali. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é importante, eu acho. Eu gosto de falar algumas coisas e botar na prática. Pra dizer como se fala aqui, se tem sentido, né? Make sense. Faz sentido. Olha só, a pessoa que foi de roça, o antigo, sabe o tempo que leva um pintinho a sair do ovo até virar um frango, uma galinha, um galo, né? A pessoa que produziu leite sabe quanto tempo que a vaca tem, como que ela produz leite e tudo, quanto tempo que o animal leva para crescer. Aqui, hoje em dia, você vai na granja, tudo cresce muito rápido, a vaca produz mais leite, a galinha produz mais ovos, hormônio. O hormônio vai no alimento. Você acha que aquilo não vai vir pra gente? Porque antigamente as mulheres se formavam com 14, 15 anos. Hoje em dia a menina com 9 anos já está formada. Fisiologicamente, né? Já está preparada para ser fecundada e até ser mãe. Se tiver uma relação sexual, ela vai engravidar. Meu Deus. Você acha que isso é bom? Você acha que isso aí é o quê? Sabe? Tudo bem, fora infelizmente o estímulo, né? Porque hoje se perdeu, a cultura hoje é tirar o valor. Muitas mulheres não vão gostar de ouvir isso, mas é tirar o valor da mulher, né? Ela na academia, mostrando o corpo, rebolando, ela acha que isso é muito normal. A desvalorização disfarçada de liberdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso também, essa sexualidade fácil, antigamente você, para o homem, para ver uma mulher sem roupa, a revista não podia. Você tinha que ter 18 anos para comprar uma revista para ver. Hoje em dia tá ali, ó. Toda hora é sexo. Nos toda filmes, hora nos jogos. Pornografia. Então, a criança já começa a ter aquele incentivo e aquilo ali vai despertando no cérebro. Tá? Isso também influencia, mas não tanto quanto os hormônios. O hormônio é um perigo. Tanto é que é muito comum em academia, o cara que quer ficar forte, entre aspas, né, e toma certos hormônios, que aí o cara começa a fazer atividade física, em 3 meses o cara tá com o braço, aquilo ali é acúmulo de líquido nas fibras, ele não tem força. Aí você pega um cara desse monstro, o cara não tem força. Aí você pega um cara que vem se preparando antes, que tem um braço menor, faz um supino com 100 quilos, você bota ali, o cara não consegue, é pura aparência. Mas a gente está vivendo uma sociedade de tanta aparência, que as pessoas se preocupam tanto com seu perfil, em ser bonito,
e andar com roupa de marca, aquela coisa toda, que se esquece da sua essência. Sim. Né? Então hoje nós estamos vivendo uma sociedade assim, eu não sei onde vai parar. Onde ninguém está disposto a investir na saúde, mas todo mundo tem o seu iPhone, todo mundo usa seu Nike de 500, 600 reais muitas vezes no Brasil, né? 1.000 às vezes. Mas ninguém está disposto a ter um colchão magnético, a ter um filtro. Ninguém está disposto... Uma panela de aço. Uma panela de aço. Ninguém não. É muito mais fácil morrer bonito do que viver. O cara lá no caso do Brasil prefere comprar uma motinha do que investir, mas daqui a pouquinho... Né? Aí eu digo aqui eu não sei como é que funciona a saúde, você estava me falando, né? É muito caro, né? Aqui é caro. Mas lá no Brasil também é caro, porque o cara depender de SUS, o cara morre. Dá no mesmo. Entendeu? Aí o cara vai dar valor. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer uma segunda gravação agora. Essa segunda gravação vai ser postada posteriormente, obviamente, mas a gente vai responder perguntas de vocês. A gente vai debater um pouco mais e a gente vai falar sobre soluções que podem ser encontradas também. Então, se você chegou até aqui, se você está gostando desse conteúdo, primeiramente eu peço que você comente, se inscreva no canal dele também, que é um canal maravilhoso, fantástico, eu super recomendo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa aqui foi mais para orientar, para mostrar para vocês a realidade do mundo em que nós vivemos e como a gente está se contaminando dia após dia com tecnologia, com água, com alimentação. E agora sim a gente vai responder perguntas e falar um pouquinho das soluções. Então fique esperto que logo logo vai sair aqui para vocês. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês então na próxima gravação. Valeu!